Se é para Jesus, pode ser mais forte. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você está numa macro GC. E hoje nós vamos falar sobre GC. Mas nós vamos falar sobre a essência do GC. Pergunte para ele: você sabe qual é a essência do GC? Pergunta para ele, vamos aqui, você sabe qual é a essência do GC? Agora fala para ele, me responda se você sabe ou se você não sabe. Fala para ele: GC é algo que não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração de Deus. Quando nós falamos, ouça aqui, preste bastante atenção, porque isso fará toda a diferença na sua vida e na sua forma de entender o GC. Quando nós falamos de essência, nós estamos falando em constituir aquilo que é o ser, aquilo que é o verdadeiro, a natureza daquilo que foi instituído. Então existe um propósito, o que há de mais puro, sem mistura, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é lícito, aquilo que realmente, quando o Senhor olha lá de cima, Ele fala assim: não, isso aí é um GC, não, isso aqui não é um GC. Não, esse GC me agrada, aquele GC não me agrada. Esse GC é um GC puro, esse GC cumpre o papel que foi estabelecido pelo GC. Não é só reunir pessoas, mas é reunir com propósito. Eu aprendi há mais de 20 anos, há mais de 30 anos eu aprendo que melhor e mais importante do que uma reunião precisa ser o nosso relacionamento. E quando eu falo de essência do GC, eu não posso falar só da essência, mas eu tenho que falar do GC. Então a essência do GC nós vamos falar, mas primeiro eu preciso te falar o que é GC. GC é grupo de crescimento. Pastor, então quer dizer que é um grupo de crescimento da igreja? Não. É um grupo de crescimento pessoal, espiritual e consequentemente um crescimento da igreja. Quando nós falamos em GC, nós estamos falando de um crescimento espiritual, nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de entendimento, nós estamos falando de uma nova visão da igreja. Não uma igreja que se reúne na multidão, mas uma igreja que se reúne na multidão, mas com essência de um discipulado, com essência de uma comunicação efetiva. É muito interessante que, provavelmente, eu olhando para essa plateia, eu posso te afirmar que 80% das pessoas aqui eu sei o nome. E só é possível isso acontecer porque nós temos GC. Você só é tratado pelo nome porque você participa de um GC. Você só tem esse privilégio de viver a igreja. Mas pastor, como isso funciona? Onde é que isso nasceu? Foi o pastor Márcio Valadão que inventou o GC? Foi o pastor Márcio Valadão que gerou? Não. O GC ele está na Bíblia. Jesus, ele reunia com multidão, mas com os seus discípulos ele reunia em particular, ele reunia em casa. Se você olhar todas as casas que Jesus passou, você vai ver que nenhuma casa que Jesus chegou, aquela casa permaneceu a mesma casa. E quando nós levamos um GC para nossa casa, nós estamos marcando um encontro toda semana para pessoas terem encontro com Jesus. E quando essa pessoa tem encontro com Jesus, automaticamente a vida dessa pessoa é transformada. Então quando nós falamos de GC, grupo de crescimento, eu estou falando de um crescimento horizontal, mas eu estou falando também de um crescimento vertical. Eu estou falando de um crescimento como pessoa, como irmãos em Cristo, como igreja, mas eu estou falando também de um crescimento espiritual, um crescimento no relacionamento com Deus, com o entendimento da palavra. Por quê? O relacionamento que você tem no horizontal, ele é fruto do vertical. Você quer conhecer uma pessoa de Deus, se ela tem relacionamento com Deus? É a forma como ela se relaciona com você.
É a forma como ela usa a misericórdia, como ela usa o amor, como ela usa o perdão, como ela é intencional, como ela te abraça, como ela cuida, como ela te ouve, como ela te exorta, como ela te ensina, porque a palavra de Deus não é só feita só para, ensinar, mas também para exortar, para gerar, para apontar caminhos. Então o GC, a essência do GC, mas o que é um GC? É uma reunião de várias pessoas, a gente chega lá e fala o que quer, tem o que quer. Não. Nós estamos vendo a instituição no livro de Atos. Se você abrir, pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Atos. Nós vamos ver que Jesus, ele se ascende aos céus, e logo a seguir há uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E nós vamos ver que esses cristãos, logo no capítulo 2, Jesus se ascende no capítulo 1, depois no capítulo 2, esses irmãos são cheios do Espírito Santo, e logo a seguir, nós temos um discurso de Pedro, maravilhoso, e é interessante que aqui Pedro, ele não abre mão de falar algumas verdades. Eu apontei aqui 5 pontos do sermão de Pedro, só para introduzir aquilo que a igreja precisa viver, aquilo que a igreja precisa ouvir. Porque uma igreja que tem muitos números, mas uma igreja que não tem muitos discípulos de Jesus, não é uma igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas. O que é um pequeno Cristo? É um cristão, é um discípulo. Ou seja, nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. E quando o Pedro, ele faz esse sermão, ele aponta 5 coisas. Ele aponta a vida de Cristo, ele aponta a morte de Cristo, ele aponta a ressurreição de Cristo, ele aponta a exaltação de Cristo, e ele aponta o senhorio de Cristo num só sermão. E logo a seguir, as pessoas se convertiam, ouvindo uma palavra genuína, uma palavra essencial, porque de tudo, do sumo todo, se nós encontrarmos todas as semanas e não houver Jesus no nosso GC, não houver a palavra de Deus no nosso GC, não vai haver transformação, vai haver emoção, vai haver uma alegria que passa no dia seguinte, mas não vai haver transformação de pessoas, não vai haver pessoas arrependidas, não vai haver pessoas querendo mudar de vida. Mas quando nós olhamos para o GC, eu vejo uma pessoa, quando chega aqui na igreja, ela vai para um GC, passado algum tempo ela já está trabalhando no ministério, passado algum tempo ela já está casando, passado algum tempo ela já está batizando, passado algum tempo ela já está tendo um bebê, nós estamos consagrando, passado algum tempo essa pessoa já está liderando, passado algum tempo essa pessoa já está pastoreando, passado algum tempo essa pessoa já está sendo enviado. Ei! Não conheço um caso, não conheço 2, conheço dezenas de casos. Mas por quê? Chegou no GC e houve uma transformação real através de um conjunto de realidades. E quando nós chegamos em Atos no capítulo 2, verso 42 em diante, nós temos aqui uma lição de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que olha para uma pessoa e fala assim: existe jeito para ela, então existe um modelo estabelecido. E todo GC, na sua essência, se ele não tiver essas características, ele não é um GC bíblico, ele é um GC qualquer. Talvez você não esteja pecando, mas talvez você não esteja sendo um GC bíblico. Talvez você tenha uma certa resistência em participar de um GC, em participar de um pequeno grupo, porque um dia você participou de um grupo que não era um GC com essência, não era um GC bíblico, não era um GC cristocêntrico, não era uma reunião de santos, era uma reunião de fofoqueiros. Era uma reunião de pessoas que queriam usar você, era uma reunião de pessoas que queriam manipular você, era uma reunião de pessoas que queriam falar o que você queria ouvir.
Mas um GC na essência não é isso. Um GC na essência é aquele que prega a verdade, é aquele que vive a verdade, é aquele que ouve a verdade, é aquele que muda através da verdade. Porque em João capítulo 8, verso 32 vai dizer: e conhecereis, e a verdade vos... E a verdade é só uma, é Jesus. Um GC que não é cristocêntrico, um GC que não é bibliocêntrico, um GC que não tem esses padrões que eu vou dizer agora e nós vamos elencar agora, é um GC que não tem essência. Não tem essência. Pastor, mas quais são esses? Atos 2, a partir do verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, repita comigo, enquanto isso... Ou seja, enquanto eu permaneço na doutrina dos apóstolos, enquanto eu permaneço na comunhão, enquanto eu permaneço no partir do pão, enquanto eu permaneço nas orações, a Bíblia diz: acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, o que iriam sendo salvos. Fala com esse irmão que está do seu lado, no seu GC, se preocupe em pregar a verdade, em viver a verdade e em ser verdadeiro, porque o resto é com o Senhor. É com o Senhor. Viva a verdade, prega a verdade e seja verdadeiro. Quando nós pregamos a verdade, quando nós vivemos a verdade, a Bíblia diz que enquanto nós estamos fazendo essa essência, enquanto nós estamos vivendo essa realidade, o Senhor vai fazendo. E o primeiro ponto que eu tenho nessa noite para trabalhar com você é que GC precisa ser um ambiente espiritual. O GC precisa ser um ambiente espiritual. Pastor, como é que eu entendo isso? Repare algo. No verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repare que essas 4 colunas, elas sustentavam a igreja primitiva. E devem sustentar o nosso GC. Devem sustentar a nossa igreja hoje. Devem sustentar a nossa casa. Agora, o que é isso, pastor? Doutrina é o ensino da palavra, é o ensino das escrituras. Ou seja, não havia mais nada ensinado ali a não ser o que vinha das escrituras. Não havia mais nada. Nós não estávamos ali para perder tempo. Nós não estamos ali para perder tempo para ouvir opiniões. Nós estamos ali para ouvir a palavra de Deus, aquela que é viva, que é eficaz, aquela que transforma, aquela que salva. Existem GCs que nós chegamos que é um fardo. A gente fica doido para ir embora, porque esse GC não tem essência. Um GC que falta Bíblia, um GC que tem mais opinião do que Bíblia, é um GC que não é essência. É um GC que não tem essência. Repare, um GC que funciona é um GC comprometido com a fidelidade na palavra. Eu prego a palavra. Um GC que não tem comunhão. O que é comunhão? Pergunta para esse irmão, o que é comunhão? Olha, você vai entender agora o que é comunhão. Ah, pastor, comunhão é estar todo mundo junto. Não, estar todo mundo junto é um saco de batata. Comunhão é ser purê. Fala para ele, comunhão não é ser um saco de batata, mas é ser uma panela de purê. Sem tampa.
Que pode acrescentar mais batata e colocar no purê. Pode acrescentar mais batata e colocar no purê. Pode acrescentar mais batata e colocar no purê. Comunhão, repare. Eu tenho uma panela de purê e tenho um saco de batata. É a mesma coisa, irmãos? Parece, não parece? Parece ou não parece? É batata do mesmo jeito, é batata do mesmo jeito. Porém, comunhão, fala para esse irmão aí, comunhão, nunca esqueça disso, fala para ele, comunhão não é estar junto, é se relacionar intencionalmente. Você vai para o GC por quê? Porque você participa de um ministério? Sai dele hoje. Ou então muda. Muda para ter um relacionamento intencional. Eu vou para o GC porque eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu vou para o GC porque eu quero fazer amigos. Eu vou para o GC porque eu quero ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Eu vou para o GC porque eu posso orar por alguém. Eu posso abraçar alguém. Eu posso sorrir para alguém. Tem pessoas no GC que a única coisa que ele espera é um sorriso, um abraço. Ei, fala com esse irmão, não seja um saco de batata. Seja uma panela de purê sem tampa. Uma panela de purê sem tampa. É o mesmo ingrediente, porém com a intenção certa. É o mesmo ingrediente, porém com a intenção certa. É o mesmo ingrediente, porém com a motivação certa. Repare, não pode faltar palavra, não pode faltar comunhão. Relacionamento intencional, ele gera profundidade no relacionamento. É profundidade. É intencionalidade. Eu não conheço a pessoa só pelo nome, mas eu sei se ela é casada, se ela é solteira. Eu sei o que ela faz, isso não é curiosidade. Isso é relacionamento. Eu sei o que ela necessita. Eu sei os pontos fortes, os pontos fracos, as dificuldades, as lutas. Eu sei de forma intencional por que eu vou orar por ela. Para que eu vou orar por ela? Em que eu posso ser útil na vida dela? Em que eu posso entrar na vida dela? Comunhão. Mas aqui fala do partir do pão. Do partir do pão fala sobre Cristo no centro da mesa. Uma vida compartilhada. Fala para esse irmão que está do seu lado, tudo que Deus te deu não é só para você, é para você partilhar. Você tem partilhado aquilo que Deus tem te dado? Você tem partilhado alegria, você tem partilhado testemunho, você tem partilhado algo que você tem. Talvez num GC você aprenda isso. Talvez no GC elimine todo o orgulho, toda a altivez, toda a prepotência. GC é lugar de você levar o seu lanche e lá o bolo que era só da sua família agora vai ser para 5 famílias. O churrasco que era só para você e para sua esposa agora vai ser para 10 pessoas. A garrafa de sumo que era só para você e para sua família agora vai ser para 20 pessoas. Ei, é colocar Cristo, é partilhar aquilo que você tem recebido, é colocar Cristo no centro e falar assim, não, aqui é tudo nosso, aqui nós vamos partir o pão, aqui nós vamos viver uma realidade de mesa. Mas existe outra base, que é a oração. Tem GC que você chega, não ora para começar, não ora para terminar, não ora no meio, não ora num quarto, não ora no 3/4. Se não ora no vazio, não ora num quarto, não ora no meio, não ora no 3/4 e não ora no cheio, esse GC não tem essência. Se você vai num GC que não tem oração, você vai ter que ser o primeiro a fazer oração. GC tem que ter oração. GC é aquele momento, preste bastante atenção, GC é aquele momento em que você levanta a mão e precisa de oração. O GC para tudo para orar por você. Eu preciso de oração por essa realidade. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos criar um relógio de oração aqui. Todo mundo no GC vai orar essa semana toda por essa causa. Desse irmão que precisa de uma casa, desse irmão que precisa de um carro, desse irmão que precisa de uma escola, desse irmão que precisa de um documento, desse irmão. Aí quando o irmão tem a casa, glória a Deus, todo mundo se alegra, porque todos fizeram parte do propósito. Quem já viveu isso aqui no GC? Quem já viveu isso aqui no GC? GC é maravilhoso, porque você não está sozinho. É um ambiente de perseverar na oração, de ajuda em oração. É um ambiente espiritual. Fala com esse irmão, o meu GC é um ambiente espiritual. O meu GC
é um ambiente espiritual. No meu GC tem palavra, no meu GC tem oração, no meu GC tem comunhão, no meu GC tem partir do pão. Fala assim, o meu GC é um GC de essência. No meu GC tem essência. E se não tiver, Deus vai usar você para colocar essência naquele lugar, para transformar aquele ambiente. Fala com esse irmão que está do seu lado, olha, palavra é vida, oração é vida. Fala para ele, tudo que não tem vida, não cresce. Palavra é vida, oração é vida. Tudo que não cresce é porque não tem. Talvez você já está descobrindo aí o que está faltando para o seu GC crescer. Porque o crescimento, ele precisa vir de um ambiente espiritual. Cada grupo de crescimento precisa ser um ambiente de ensino, um ambiente de cuidado, um ambiente de muita espiritualidade na prática. Na prática. Não apenas um encontro social, um encontro de amigos. Isso não, isso é confraternização. Fala para ele, não confunda GC com confraternização. Mas também não confunda GC com um seminário teológico. Que às vezes aparecem uns teólogos lá querendo complicar os negócios. Fala com ele, GC é evangelho genuíno, é evangelho simples. É evangelho que transforma. Vai discutir teologia? Vai, pode ir para o seminário teológico Carisma. Não tem problema não. Nós vamos discutir também, mas lá, para tudo tem um ambiente. Mas às vezes nós complicamos determinadas coisas que são simples no Evangelho de Jesus. Mas eu aprendo também, no verso 43, a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Fala com esse irmão assim, o meu GC vai revelar a presença de Deus. Olha só para você ver, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos. Repara que o texto aqui vai ligar o amor, a atuação de Deus naquele ambiente. Deixa eu te perguntar uma coisa, há milagres no seu GC? Há testemunhos no seu GC? Se está faltando milagre no seu GC e está faltando testemunho no seu GC, é sinal que nós precisamos ver o que se passa no seu GC. Porque num ambiente espiritual que tem palavra, num ambiente espiritual que tem oração, num ambiente espiritual que tem jejum, nós vemos a manifestação do poder de Deus. Deus se manifesta. O GC precisa ser um lugar onde o sobrenatural de Deus, ele é esperado. Eu vou para um GC porque eu sei que quando eu chego lá, enquanto eu estou adorando ao Senhor, o Senhor está cuidando da minha casa, está cuidando do meu trabalho, enquanto eu estou aprendendo, enquanto eu estou em comunhão. Olha, lá você tem um sentimento de utilidade, de verdade, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. O GC precisa ser um ambiente espiritual, não um ambiente só de conversa, mas um ambiente onde haja libertação, onde haja restauração, onde haja cura emocional, espiritual, intencionalidade. Ei, quem aqui gosta de sair para um ambiente que não tem intencionalidade? Ninguém gosta. Eu saí de casa para ouvir um tanto de gente conversando sem propósito, não. Tem que haver oração, tem que haver jejum, tem que haver palavra, tem que haver intencionalidade, tem que haver verdade. Mas eu também, além de ser um ambiente espiritual, além de revelar a presença de Deus, eu também vejo aqui no verso 44 e 45. Pequenos grupos, GCs, é um espaço de cuidado prático. É um espaço de cuidado prático. Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa pergunta é muito séria. Essa pergunta ela vai mexer com você agora. E se ela não mexer com você, você não é crente não. Qual foi a última vez que você cuidou de alguém? Qual foi a última vez no GC que você ligou para a pessoa e perguntou para a pessoa assim, como você está? O que eu posso te ajudar? Em que eu posso ser útil?
Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você ligou para a pessoa e falou assim: olha, fica tranquilo, eu estou orando por você. Olha, fica tranquilo, o que você precisar e o que eu puder ajudar, o que eu tenho aqui dá para 2. Fala com ele, a minha despensa é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um para ir lá buscar. Se eu tenho 2 quilos de arroz, um pode ser para você e um pode ser para mim. Qual foi a última vez? O GC é um ambiente prático, de cuidado prático. Repara, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante isso. Tinham tudo em comum. Às vezes nós vamos para o GC, vemos realidades tão difíceis e nós não somos capazes de movimentar o IKEA para ir lá levar uma cesta básica. Nós não somos capazes de movimentar o pastor, nós não somos capazes de movimentar o ministério para poder auxiliar. Eu quero lhe dizer que o GC precisa ser o primeiro socorro pastoral que toda ovelha precisa. Olha que interessante, todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é comunismo, é compaixão. Fala para eles, GC não é comunismo, é compaixão. É compaixão, é ter propósito naquilo que estamos falando. Nós estamos cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. No verso 46 eu aprendo que os GCs fortalecem a igreja no templo, mas também nas casas. Olha aqui, e perseverando unânimes, repare comigo, repita comigo, todos os dias nos templos e partindo o pão de casa em casa. A igreja primitiva, ela tinha 2 pilares estruturais. A igreja real e verdadeira, ela tem 2 pilares estruturais. A primeira é a reunião no templo, que é essa que nós estamos aqui, a macro GC, o culto de domingo, o culto de sexta, o culto de quarta, o culto de segunda, os cultos Riron, Shine, casais, os cultos, onde todo mundo se reúne. E eu vim aqui para lhe dizer que as reuniões das casas também, elas fazem parte da nossa realidade. Porque na casa tem intimidade, na casa tem discipulado, na casa tem cuidado pessoal, na casa tem mesa. E eu vim aqui para lhe dizer também que GCs não substituem culto. E nem culto substitui os GCs. Eles andam lado a lado, juntos, cada um fazendo a sua função. E ambos geram uma igreja saudável. Tem pessoas que falam assim, eu fui naquela igreja, olha só para você ver, talvez você é um desses. Eu fui naquela igreja e ninguém nem olhou para mim. Eu fui naquela igreja e ninguém nem falou comigo. Nós temos aqui 2 papéis. Porque tem pessoas que precisam ser conectadas no GC. E tem pessoas que precisam ser conectadas na igreja. Porque tanto na igreja quanto no GC, a Bíblia diz que na unidade, quando o povo se juntam, automaticamente a bênção é estabelecida. Existe um ambiente neste lugar aqui, que nós estamos neste momento, enquanto nós estamos aqui reunidos, louvando e ouvindo a palavra, partilhando essa visão da essência do GC, nós precisamos entender e ser intencionais. Nós estamos sendo abençoados nesse momento. A sua casa está sendo abençoada, a sua liderança está sendo abençoada, o seu GC está sendo abençoado. O seu GC não vai ser o mesmo GC a partir de hoje, porque agora não só o líder tem visão, não só o colíder tem visão, mas todos os GCs têm visão. Você vai poder olhar e falar assim, opa, faltou oração aqui, opa, faltou jejum aqui, faltou ajuda mútua, faltou palavra, vamos focar mais na palavra, líder, vamos focar mais na oração, líder. Nós estamos perdendo muito tempo aqui em discussão. Isso aqui tem intencionalidade, isso aqui tem verdade, isso aqui tem compromisso, porque o GC não substitui o culto, GC não é culto, culto não é GC. Ou seja, os 2 caminham juntos. Olha o que o texto diz. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão de casa em casa. Eu aprendo também aqui no verso 47. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O GC tem uma responsabilidade e um papel fundamental para que a igreja cresça de forma orgânica. Fala para ele assim, fala para essa pessoa ao lado, olha, número
não quer dizer crescimento. Às vezes, pode querer dizer só inchaço. Pergunta para essa pessoa: você está inchado ou você está crescendo? Pergunta para ele: seu GC está inchado ou está crescendo? Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra, escuta bem aqui, quando nós pregamos a palavra, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós focamos no cerne do evangelho, a comunhão saudável ela existe. E se a comunhão saudável ela existe, ela produz um crescimento espiritual. Então nós não temos uma reunião de pessoas vazias, mas nós temos uma reunião de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas intencionais, pessoas verdadeiras, pessoas que amam a palavra de Jesus, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que não abrem mão de viver o verdadeiro evangelho, pessoas que não abrem mão. Nós não abrimos mão porque há um crescimento espiritual. Nós deixamos de ser neófitos. Nós deixamos de ser bebê na fé, porque nós passamos a ter conhecimento, nós passamos a ter uma realidade, e isso automaticamente faz com que a igreja possa crescer, e é o Senhor que vai trazendo, é o Senhor que vai lançando. Então a comunhão saudável, ela produz um crescimento saudável. E pode ver que tudo que nós falamos aqui não é uma estratégia, é uma vida real. Tem cristão que pode viver sem leitura da palavra? Um cristão sobrevive? Sem jejum, sem oração, sem comunhão, sem partir do pão? Nós não estamos falando de estratégia, nós estamos falando de vida real, que às vezes nós esquecemos que temos que ter, tanto no GC quanto na igreja. E a Bíblia vai terminar dizendo que Deus acrescenta onde o povo vive como igreja, dentro e fora do templo. Olha que interessante. O Senhor acrescenta onde o povo vive, dentro e fora da igreja, como cristão. Só se há integridade e caráter na sua vida cristã, se você é o mesmo dentro e fora. Ser aqui uma bênção e lá fora ser uma desilusão? Não, mas isso vem o quê? Do crescimento espiritual, vem do acesso à palavra, vem do acesso à oração. E o GC é a principal porta de evangelismo contínuo. Sabe por quê? Porque ali eu não só sei que você é cristão, mas eu convivo com você como cristão. Fala com o irmão que está do seu lado: você sabia que no GC as pessoas não querem saber se você é cristão, elas querem ver Cristo em você. E lá, meu irmão, você já viu aquela pessoa? Olha só para você ver, funciona mais ou menos assim, ó. Você já viu aquela pessoa que você não conhece ela? Você não conhece a pessoa. Aí você acha que aquela pessoa é uma benção. Aí você leva para passar com você uma semana em casa. Quem já teve aqui essa experiência aqui? Tem pessoas que nem uma semana precisa, né? No segundo dia você já sabe o que acontece, você já sabe o que está acontecendo já. Você já sabe o que... E assim é no GC. Quando nós começamos a nos relacionar, seja no templo ou seja na casa, nós começamos a ver Cristo naquela pessoa, nós começamos a ver realidades espirituais naquela pessoa, e nós começamos a viver a essência da igreja. E é muito interessante. Que no verso 47 diz algo muito legal: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a realidade do crescimento da igreja, abra comigo, por favor, coloca para mim aqui, ó, para ser bem rapidinho, coloca para mim aqui, Atos 1:15. A igreja começa com 120 membros. Atos 1:15. Presta bastante atenção. Atos 1:15, a igreja começa com 120 membros. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Atos 2:41. Nós já temos aberto.
De 120, a igreja passa para 3.000 pessoas. A igreja passa para 3.000 pessoas. Atos 4:4. 120, 3.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subiram o número de quase 5.000 pessoas. 120, 3.000, 5.000. Doutrina, qual a receita, pastor? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Atos 5:14. E crescia mais e mais, a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, agregadas ao Senhor. Ou seja, nós já víamos de 120, 3.000, 5.000. Quando chegas em Atos 5:4, a Bíblia diz que ainda vai acrescentar mais as multidões. Está crescendo mais. Atos 6:7. Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha aqui, presta bastante atenção. A igreja começa com 120, 3.000, 5.000, acrescenta as multidões e agora está falando que o quê? O que está crescendo agora? O que está multiplicando agora? Os discípulos. Olha só para você ver. Olha o que essa realidade, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Olha o que está fazendo. Atos 9:31. A igreja cresce em Jerusalém. A igreja multiplica os discípulos em Jerusalém. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e encaminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha só para você ver. Atos 16:5. Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava o número. E tudo começou, pergunta para esse irmão, tudo começou como, meu irmão? Repita para ele: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Repita para ele: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Fala para ele, olhando nos olhos dele: para de inventar moda. Fala para ele: não há crescimento sem palavra, não há crescimento sem oração, não há crescimento sem comunhão, não há crescimento sem partir do pão. Fala para ele: sem essência não há crescimento. Sem essência não há crescimento. O crescimento não vem de ideias, o crescimento vem da essência. E se faltar palavra, doutrina dos apóstolos, se faltar partir do pão, se faltar comunhão e se faltar oração, GC igreja fadada ao fracasso. Porque nós saímos da essência. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está levantando uma igreja apaixonada pela essência, uma igreja apaixonada pela palavra de Deus, uma igreja apaixonada pela comunhão, uma igreja que não abre mão de estar nas casas, uma igreja que não abre mão de estar nos templos, uma igreja que não abre mão de orar, uma igreja que não abre mão de jejuar, uma igreja que não abre mão de cuidar das pessoas, uma igreja que não abre mão de convidar as pessoas, uma igreja que não abre mão de olhar para o outro com um olhar de misericórdia, uma igreja que não abre mão de viver todas as realidades que um dia o Senhor nos ensinou. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos voltar à essência de tudo. Hoje nós vamos voltar ao início de tudo. Hoje nós vamos voltar à realidade de tudo. E talvez você chegou aqui e você não participa de um GC. Eu quero lhe dizer com toda franqueza,
com todo carinho e com todo amor, que você precisa voltar ao início de tudo. Você precisa voltar para essa realidade. Você precisa entender a importância de um GC, a importância de um pequeno grupo, a importância de estar conectados em comunhão, oração, palavra, partir do pão. Você precisa voltar. A cada líder de GC aqui, eu quero olhar nos seus olhos e dizer: sejam pastores a nível dessa casa. Seja um pastor que honre a cada ovelha que o Senhor tem colocado. Cuide dessas pessoas. Ensine a palavra com fidelidade, com verdade. Cuide das pessoas antes dos números. Não se preocupe com o número de pessoas. Se preocupe com as pessoas. Se preocupe com as pessoas. Mantenha sempre o seu ambiente saudável e acolhedor. Aos membros de cada GC aqui, eu tenho um conselho para você, olhando nos seus olhos: nunca deixem de perseverar. Participem ativamente de todas as atividades. Não deixe o desânimo, não deixe as lutas, não deixe as dificuldades te tirar daquele ambiente. Porque aquele ambiente, em meio ao deserto que você passa o dia todo, a semana toda e o mês todo, aquele ambiente é um oásis que Deus preparou para você. Às vezes você está no meio de um deserto terrível, de tantas lutas, de tantas dificuldades, e aquele ambiente é um oásis que Deus preparou para alguém orar por você, para alguém abraçar você, para alguém impulsionar você, e você desiste de parar naquele oásis que Deus preparou para você. Você, como membro de um GC, você precisa enxergar o seu GC como uma família espiritual que você pode contar, como uma família que você pode pedir oração, que você pode jejuar, que você pode participar. Agora, como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, nós precisamos cada dia mais honrar esse modelo bíblico, esse modelo intencional e esse modelo que funciona. Você precisa fazer parte de um GC, você precisa abrir um GC, você precisa ser líder de GC, e você precisa ser parte da resposta que Deus tem para esta nação. Pastor, eu quero evangelizar. Pastor, eu quero ver almas sendo ganhas para Jesus. Abra a sala da sua casa, abra a porta da sua casa, abra o seu comércio, abra o seu apartamento, abra a sua garagem, abra aquele ambiente, que você vai ser parte da resposta que Deus precisa para esta nação, para que vidas sejam impactadas, salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé agora, junto com o seu GC. Desce a mão para ele. Junto com o seu GC. Junto com o seu GC. Desce a mão e olhasse para eles assim, olhos nos olhos, e disse para ele assim: nós não precisamos inventar moda. Nós não precisamos inventar moda. Nós só precisamos pregar a palavra. Nós só precisamos ter comunhão. Nós só precisamos partir o pão. E nós só precisamos orar, 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 orar. Fala com ele: não se preocupe com números, se preocupe com pessoas. Se preocupe com pessoas. Não se preocupe, não adianta você ter 50 no GC se você não consegue cuidar nem de 5. Tenha 5, mas honre ao Senhor Jesus cuidando desses 5. Honre ao Senhor Jesus cuidando, amando, abraçando, partindo o pão, orando, abençoando, guardando, intercedendo. Não tem a ver com números, tem a ver com pessoas, tem a ver com discipulado intencional, tem a ver com não ser um saco de batata. Fala com esse GC que está do seu lado aí: a partir de hoje, nós não seremos um saco de batatas, mas nós seremos um purê abençoado. Nós seremos um purê abençoado, um purê transformado, um purê cheio do poder de Deus. Um purê. Dê a mão, dê a mão. Dê a mão ao seu GC, dê a mão ao seu GC. Perdendo tudo por amor
Declare isso com mais força, com mais intensidade. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais alto, mais alto. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Comece a orar uns pelos outros. Comece a orar uns pelos outros. Comece a orar pelo seu GC. Comece a orar pelo seu GC. Comece a orar por essa pessoa que você está dando as mãos. Comece a declarar vida sobre a vida dele. Comece a declarar graça de Deus sobre a vida dele. Comece a declarar intencionalidade, palavra de Deus sobre a vida dele. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Isso, comece a abençoar esse irmão. Talvez ele chegou aqui fraco, talvez ele chegou aqui desprotegido, talvez ele chegou aqui tentando desanimar, querendo parar. E a sua oração é uma resposta para a vida dele. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa macro GC. Obrigado pela vida de cada líder de GC. Obrigado pela vida de cada anfitrião. Obrigado pela vida de cada colíder, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos membros, Pai. Que nesta noite, meu Deus, a nossa visão possa ser renovada, a nossa visão possa ser transformada, e que no nosso meio, meu Deus, nós possamos valorizar mais o relacionamento, a comunhão, do que apenas a reunião, Pai. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de nos relacionarmos. Tira de nós tudo aquilo que nos impede, Pai, de olhar para o Senhor como modelo, de ter um relacionamento intencional, verdadeiro, um relacionamento com todas as motivações alinhadas com o Senhor. Que nessa noite, meu Deus, todo empecilho, toda obra das trevas, meu Deus, seja dissipadas agora em nome de Jesus. Nós cremos, meu Deus, daqui sairão muitos líderes, daqui sairão muitos anfitriões que não abrem mão, meu Deus, da sua palavra, não abrem mão da comunhão, não abrem mão do partir do pão, não abrem mão das orações, e de forma intencional nós cremos, Pai, que o Senhor vai acrescentar aqueles que hão de estar conosco. O Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos através de ouvir a Tua palavra, através, meu Deus, da comunhão, através do partir do pão e através das nossas orações, Pai. Nós declaramos vida sobre cada vida aqui nessa noite. Nós declaramos, Pai, vida. Nós declaramos vida sobre cada GC. Nós declaramos ousadia sobre cada GC. Nós declaramos, meu Deus, que aqui haverá multiplicações. Aqui haverá, meu Deus, muitas salvações. Aqui haverá pessoas, meu Deus, que se renderão. Nos GCs haverá cura. Nos GCs haverá libertação. Nos GCs haverá salvação, Pai. Nós cremos, meu Deus, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos na ação do Teu Espírito, Pai. Nós cremos no poder que há no Espírito Santo. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos, Pai, na verdade constituída pelo Senhor. Nós cremos, meu Deus, que nós seremos GCs apaixonados por Jesus. Nós cremos, Pai, que nós seremos GCs influentes e que vai abençoar esta nação em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Nós já estamos terminando.
Mas nós não podemos sair daqui sem orar por todos os líderes e colíderes e anfitriões que estão aqui. Venham aqui à frente, por favor, que os pastores estarão impondo as mãos e orando por vocês. Pode vir. Líderes, colíderes e anfitriões. Me ajudem aqui, pastores, por favor. Não pare de adorar ao Senhor, não pare de adorar ao Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estenda as mãos assim, igreja, para os líderes, colíderes, anfitriões. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Vai para o canto ali, ó. Por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar cada líder, meu Deus. Queremos apresentar cada colíder, Pai. Queremos apresentar cada anfitrião aqui, meu Deus.
Nós estamos aqui, Pai, diante de homens, meu Deus, que disseram sim ao chamado do Senhor. Se colocaram, Pai, na posição de resposta. Uma resposta, meu Deus, para o Evangelho, uma resposta para a evangelização, uma resposta, Pai, para o ID que o Senhor os tem chamado. E nessa noite, Pai, como igreja do Senhor, tanto líderes, colíderes, como anfitriões, o Senhor está renovando a força, o Senhor está renovando a estratégia, o Senhor está renovando, Pai, tudo aquilo que um dia o Senhor deu. Nós repreendemos, Pai, toda fraqueza, nós repreendemos, meu Deus, toda a estratégia que tem chegado aos seus ouvidos, à sua mente, que os façam, Pai, desistir ou parar. Hoje, meu Deus, eles estão sendo, meu Deus, projetados para algo maior. Hoje eles estão sendo projetados para ir pregar o Evangelho a toda a criatura e batizá-los, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje eles estão saindo daqui, meu Deus, com a responsabilidade de permanecer, de avançar, de romper, porque não foi homens que os chamaram, mas foi o próprio Senhor que um dia os chamou, Pai, para liderar, para ajudar na liderança, para abrir as portas da sua casa. E eu creio, meu Deus, que da boca de cada um deles sairão palavras, meu Deus, palavras de ensino, palavras de amor, palavras de conforto, palavras de exortação, para que toda a igreja seja edificada, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está usando casais simples, porém com histórias extraordinárias, Pai. O Senhor está usando casais simples, porém de uma maneira extraordinária, para que cada vez mais o Evangelho do Senhor possa se expandir, o Evangelho do Senhor possa avançar, e que eles não fiquem somente em Jerusalém, naquele bairro ou naquela cidade, mas que eles possam ir para Samaria, Judeia e até os confins da terra, Pai. Eu creio, meu Deus, que 10% de cada cidade em que nós estamos é da nossa responsabilidade como igreja, Pai. Que o Senhor possa nos dar, Pai, cada dia mais a capacitação do alto, para poder pregar a Tua palavra, para poder ter tempo de comunhão, para ter o partir do pão e para orarmos, Pai, por mais pessoas. E que ao chegar naqueles GCs, ao chegar naquelas reuniões, aquele que chegar doente vai sair curado, aquele que chegar possesso vai sair liberto, aquele que chegar, Pai, com qualquer outra realidade emocional será curado em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que todas as vezes que o Senhor entra numa casa, algo novo acontece naquele lugar. Usa a vida desses líderes, Pai, ao eles imporem as mãos, ao eles aconselharem, que eles possam, Pai, aconselhar com sabedoria, com inteligência, Pai. Nós temos aqui, Pai, líderes com coração igual ao do Senhor, Pai. Que o Senhor possa usá-los cada vez mais, e que o Teu Evangelho, Pai, possa avançar através da vida deles. Abençoa as vossas respectivas famílias, a vossa casa, os seus filhos, os seus bens. Abençoa a sua saúde física, emocional, espiritual, e que eles possam, meu Deus, continuar firmes, constantes e abundantes no Senhor e naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Nós, como igreja, Pai, abençoamos a vida de cada líder, de cada colíder e de cada anfitrião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos celebrar ao nome poderoso de Jesus, pela vida de cada líder, pela vida de cada colíder, pela vida de cada anfitrião. Pode celebrar, pode celebrar, pode celebrar, pode celebrar, pode celebrar. Fiquem aqui, líderes e anfitriões. Fiquem aqui. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos todos.
vocês são extraordinários. Vocês são extraordinários. Vocês têm feito tudo de uma forma tão linda. E eu sei que em cada GC aqui tem essência. Em cada GC aqui tem doutrina dos apóstolos, tem comunhão, tem partido do pão e tem oração. Continuem firmes, constantes e abundantes. Eu sei que tem dia que dá vontade de falar assim: eu não vou mais não. Ah, vou passar para outro. Não, permaneçam firmes, porque aquilo que o Senhor começou na vida de vocês, Ele há de terminar. Deixa eu contar para vocês um testemunho rápido para nós terminarmos. A minha vida e o meu ministério começou num GC. E eu tenho certeza que eu posso olhar no rostinho de cada um aqui. O Senhor tem planos lindos e maravilhosos para cada um de vocês. Vocês talvez não consigam enxergar hoje, mas eu quero lhe dizer que aquilo que você não enxerga, Ele já escreveu. Aquilo que você não consegue ver, para Ele já é uma realidade. Então toma posse nessa noite, porque existem ovelhas sentadas ali que precisam de vocês, precisam do abraço de vocês, precisam da palavra de vocês, precisam do cuidado de vocês e precisam do amor de vocês. Continuem firmes, constantes e abundantes. Chorando, continua chorando. Sorrindo, continua sorrindo. Com luta, continue lutando. Mas não desistam e permaneçam em nome de Jesus. Vamos celebrar a vida desses líderes maravilhosos. Pastor Fernando e a pastora Carla vai dar uma palavrinha e já vai orar, encerrando o culto para nós, hein? Olha, eu quero dar um testemunho também aqui. O quanto Deus nos usa. Um dia nós entramos numa casa, ela estava sendo destruída por Satanás. Uma família de 3 filhos, a esposa e o marido. O marido não era evangélico. Nós entramos uma vez nessa casa. Uma vez nós fomos fazer o GC nessa casa. Uma vez. Essa família ela foi totalmente restaurada. Totalmente restaurada. E ela bem distante daqui. Deus nos usa. Deus vai usar cada um de vocês. A única coisa que nós precisamos de fazer é nos posicionar. Porque Ele vai usar. E não é naquilo que você está pensando ou naquilo que você está querendo. É naquilo que Ele deseja. Mas Ele vai usar. Amém? Pastor, nós temos um vídeo que eu acho que teve alimentos hoje, né? Solta aí o vídeo para nós, rapidinho, que você já ora. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por cada família aqui representada, por cada GC aqui, meu Deus, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, ó Deus, que tem obedecido à vontade do Senhor, que tem se posicionado, que tem se colocado, ó Deus, da maneira que o Senhor deseja, meu Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor ainda vai fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. O Senhor vai trazer na casa de cada homem, de cada família aqui, Pai, a restauração, não somente, Pai, física, mas também emocional, espiritual. Pai, que o Senhor possa abençoar cada família aqui, Pai, cada líder, cada co-líder, cada anfitrião, cada ovelha do Senhor, meu Deus, que elas possam receber das Tuas mãos, ó Pai, aquilo que eles necessitam, aquilo que o Senhor já tem para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Fala aí, pode gritar o nome do seu GC aí, ó. Amém? Que Deus abençoe. Também nós encerramos aqueles que estão em casa, que não puderam vir, né, da próxima vez tem que estar aqui presente. Amém? Sejam bem-vindos da próxima vez. Que Deus abençoe.